Muito bem. Vamos hoje falar das ametropias, continuando aqui com ótica da visão. Nós vimos na aula anterior o funcionamento do olho humano. Tentei adaptar um olho didático aí para que vocês pudessem entender direitinho, né, a questão das pecinhas desse quebra-cabeça, né, e dos vários órgãos que compõem o nosso olho, para que a gente possa agora ver os problemas, né, que podem ser causados. Deixa a Sora botar aqui exibição uma tela só, que daí fica melhor para vocês acompanharem. Ó. Então eu havia falado para vocês, né, que quando uma pessoa é chamada de emetrópe, é uma pessoa que tem a visão normal. E as pessoas que têm problema de visão, né? Aí dependendo do problema, cada um tem um nome específico. A gente vai ver algumas delas, como a miopia, a hipermetropia, astigmatismo, algumas delas são as mais comuns. E entender, né, o funcionamento para que a gente possa ter uma noção de como que os fabricantes calculam o grau, que tipo de lente usar, como é que isso é definido. Então, na verdade, todo o conhecimento de lentes que vocês têm, lentes convergentes, lentes divergentes, né, todas as leis da ótica, elas servem para esses cálculos, tudo baseado na equação de Gauss. Então, vamos, em primeiro lugar, ver a miopia. Na verdade, a miopia é quando a imagem ela se forma antes da retina. Então, a imagem deveria se formar aqui, né? No olho normal, a imagem se forma na retina, lembra? E para quem tem miopia, a imagem ela é formada antes, ó. Então, na verdade, uma pessoa que tem miopia, ela recebe aqui, ó, o raio de luz passa, né? E quando eles atravessam aqui, né, o cristalino, tudo, eles vão formar a imagem, ó, antes do ideal, do ponto ideal, né? Aqui está, ó, a visão de uma pessoa normal e a visão de uma pessoa míope. Isso, gente, para quem tem problemas de miopia, quando não consegue enxergar as coisas as coisas mais longes. Então, as coisas que são muito longe, né, são mais distantes, elas não conseguem enxergar. Eu até falei para vocês na aula passada sobre o ponto próximo e o ponto remoto, né? Que o ponto próximo é aquele ponto ideal de uma pessoa normal, né? Ou seja, o ponto mais próximo possível para ter uma visão nítida, que seria os 25 centímetros, né? E o ponto remoto é aquele ponto considerado o ponto máximo de distância que uma pessoa normal consegue enxergar. Isso não quer dizer que a gente consiga enxergar o infinito, não, mas é considerável o ponto máximo que uma pessoa normal consiga enxergar. Isso são, na verdade, são referências que se tem para que se possa comparar com as pessoas que têm problemas de visão. E é baseado nessa análise de ponto remoto e ponto próximo que os especialistas fazem todos os cálculos, né, baseado nessas referências, para produzir, então, as lentes e todos os objetos que precisam ser utilizados por essas pessoas. Então, aqui, gente, ó, o que precisa ser feito para corrigir a imagem desse míope? Na verdade, olha só, aqui é a nossa lente convergente, que é o nosso cristalino, né? Ó, a nossa lente convergente. Essa lente aqui, quando ela converge,
A imagem se forma mais aqui. Então, o que se pensou? Se pensou em utilizar uma lente divergente, porque essa lente divergente ela vai afastar o raio de luz, lembra? Ó, a lente divergente ela afasta o raio de luz, ó, ela faz um desvio. E depois, quando ela passa pelo cristalino, ela vai novamente convergir, só que agora ela vai convergir no ponto certo. Por quê? Porque ela foi afastada antes. Se ela não tivesse sido afastada antes, ela iria produzir a imagem aqui, ó. Mas como ela sofreu esse desvio para depois ser novamente, ó, refratada aqui, ó, a imagem dela vem no ponto onde deve ser se formar a imagem nítida. Então, esse problema do míope, ele está relacionado com o ponto remoto, que seria aquele ponto que a gente chama de infinito, né, de uma pessoa normal poder ver. Aqui no livro de vocês, eles chamam de ponto D, tá? Esse ponto D que seria a distância máxima do míope. Mas eu gosto muito de trabalhar com foco mesmo, tá? Com foco, porque a distância que ele consegue enxergar, na verdade, é a distância focal dele. Então, para trabalhar um pouquinho essa questão, porque vocês lembram que a equação de Gauss é essa equação aqui, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A equação não muda, tá? A equação continua a mesma. Mas como é que a gente vai utilizar ela para saber, por exemplo, que o míope ele não consegue enxergar objetos a partir dos 3 metros, a partir dos 5 metros, qual o grau de lente, então, que essa pessoa deve usar? Para isso, a gente usa a equação de Gauss. Tá? A gente usa a equação de Gauss para relacionar. Então, olha só. A Sora vai abrir aqui. Ó, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Ó. Uma pessoa enxerga com nitidez, tá? Objetos localizados a distâncias inferiores a 2 metros. Então, uma pessoa que tem miopia, um exemplo, ela só consegue enxergar os objetos com nitidez até 2 metros. A partir de 2 metros, então, tudo começa a ficar mais embaçado. Qual será o grau da lente usada para a correção desta miopia? Então, gente, vamos lembrar. Equação de Gauss, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Só que esse P e esse P' está relacionado com a distância focal, tá? No caso, o P seria a distância focal da pessoa normal e o P' seria, então, a distância focal da pessoa com problema de visão. A vergência sempre, tá? A vergência, a gente sabe que é 1 sobre o foco, lembra? Na outra aula até falei para vocês, lá na aula de lentes, né? Falei para vocês que a vergência é 1 sobre o foco, tem essa relação aqui. E também pode ser usada a relação 1 sobre P mais 1 sobre P'. A vergência, ela pode ser tanto esta equação, ou esta direto 1 sobre foco, porque 1 sobre o foco é a mesma coisa que 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, na verdade, tanto faz. Então, gente, aqui, ó, o F, eu coloquei aqui para vocês identificar que o F, nesse caso aqui, é o ponto remoto do míope. É o ponto remoto do míope. O que é o ponto remoto? É o ponto mais distante que ele consegue enxergar. Então, o ponto que ele mais consegue, o ponto mais distante que ele consegue enxergar, não é 2 metros, é 2 metros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui. A vergência vai ser 1 sobre F. E o F nada mais é do que o ponto remoto, que é os 2 metros. Mas por que tem menos o ponto remoto? É menos o ponto remoto? Porque
o foco de uma lente divergente, lembra que o foco de uma lente divergente é negativo? Então, uma lente divergente tem foco negativo. Então, na verdade, deixa eu aumentar isso aqui. Ó. Então, a resposta seria menos 1/2, né? Ou até menos 0,5, o quê? Di. Ou grau. Pode falar di ou pode falar grau. Então, seria menos 0,5. Então, sempre que eu estiver trabalhando com lentes divergentes, aqui eu vou ter um valor negativo de divergência. E sempre que eu estiver trabalhando com lentes convergentes, eu vou ter um valor positivo para a vergência, tá? Então, gente, aqui, ó, essa relação que ele deu aqui, ó, de C igual a 1 sobre o D máximo negativo, é a mesma coisa que isso aqui, tá? Ó, a vergência é 1 sobre o foco, só que o foco é negativo. O foco é negativo, por isso, menos 1 sobre 2. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a hipermetropia, tá? Aqui, gente, não sei se vocês perceberam que o olho de uma pessoa míope é como se ele fosse mais extenso, mais longo, tá? Por isso que ele enxerga as coisas, ó, antes da retina. A imagem se forma antes da retina. Numa pessoa que tem hipermetropia, é ao contrário, tá? O globo ocular ele é um pouco mais curto que o normal. E por ele ser mais curto, a imagem se forma depois, ó. Se forma depois. Então, o problema do quem tem hipermetropia, na verdade é o hipermétrope, é para objetos muito próximos. É para quando tem objetos muito próximos, né? Então, aqui, olha só, aqui seria a distância do objeto 25 centímetros de uma pessoa normal, né? Seria o ponto próximo de uma pessoa com visão normal. E ela deveria formar a imagem aqui, ó, né? Mas aí a pessoa com hipermetropia, ela enxerga embaçado aqui, porque o foco dela, na verdade, está aqui, ó. A imagem que ela forma está aqui, ó. Ó. Então, é ao contrário, tá? Só que agora, lógico que para reverter essa situação e para corrigir esse problema, a gente vai usar uma lente convergente. Por que a gente vai usar uma lente convergente? Antes, ó, de outra lente convergente. Para que esse raio, então, ele sofra um desvio primeiro e depois um desvio novamente, para que a imagem se forme na retina. Então, aqui, ao invés de chegar paralelo e formar lá atrás, ele vai chegar um pouquinho mais, ó, fechadinho, e depois vai fechar um pouco mais e vai formar essa imagem antes do que ele formava, né? Então, as lentes que são utilizadas são as lentes convergentes. E aí, a gente vai fazer também um exemplo usando a mesma, ó, a mesma equação, tá? A mesma equação de Gauss. Porém, agora, a gente vai usar como referência o ponto próximo de uma pessoa normal. Se a gente usar o ponto próximo de uma pessoa normal, ó, e comparar com o ponto próximo de um hipermétrope, a gente consegue definir qual seria o grau dessa lente que essa pessoa deve usar. Lembrando que sempre a gente vai usar o 25 centímetros ou 0,25 metros, porque sempre tem 100 metros, né? Então a gente transforma. E aí sempre vai ser assim, né? 1 sobre 0,25 mais o 1 sobre o D mínimo. Só porque aqui não vai ficar mais, tá, gente? A professora já vai explicar por quê antes da gente passar para o outro caso. Então, olha só.
Aqui no outro exemplo, a gente tem assim, ó, um jovem com hipermetropia precisa colocar os objetos a 50 centímetros dos seus olhos para poder enxergar com nitidez. Então, eu estou com o objeto aqui, né, a 25 centímetros, que seria o normal. Ela precisa afastar, né? Muita gente faz assim. Você não conhece pessoas que às vezes fazem assim? Vão ler uma coisa e aí tem que afastar para poder enxergar? Então, qual será o grau da lente dos seus óculos? Então, dessa pessoa, né? Que precisam colocar os objetos a 50 centímetros. Bom, vamos calcular pela equação de Gauss também, tá? Também. Então, ficaria assim, ó. A vergência ficaria 1 sobre o 0,25, que seria da pessoa da distância normal, né? E o 1 sobre o 0,50 da pessoa que tem o problema. E aí fica 1 dividido para 0,25, gente. 1 dividido para 0,25 é 4. Se alguém tem dúvida nisso, 0,25 é 1/4, tá? Ó, 1 dividido por 1/4, isso é 4. Ou seja, pega R$1, divide para 0,25 centavos. Quantas moedas eu tenho, tá? Aí o detalhe aqui. Aqui vai ficar negativo, tá? Vai ficar negativo. Por quê? Gente, porque esse P, esse foco, essa imagem, ela vai ser virtual. Essa imagem é virtual. Se é uma imagem virtual, lembra, para a gente poder enxergar as coisas direito, toda imagem direita é virtual e toda imagem virtual é negativa. Então, na verdade, esse sinal de mais vai virar menos, tá? Vai virar menos. Tinha esquecido de colocar ali antes. Tem dúvida nisso? Volta lá no capítulo anterior que a gente estava estudando lentes. Volta lá na videoaula, tá? Que a Sora explicou sobre lentes convergentes e lentes divergentes. 1 sobre meio, 1 dividido para 1 meio é 2, ó. É 2. Então, a vergência vai ser 2. 4 menos 2, 2 graus. Ou 2G. Vou colocar assim, ó. 2G ou graus. Então, é simples assim, gente, que se faz, tá? A relação é a mesma. Ah, Sora, por que aqui em cima tu não usou essa relação? Foi direto para 1 sobre F. Gente, poderia ter usado, tá? Porque ia ficar 1 sobre P, o nosso P é o infinito, que é o nosso ponto remoto. Então, 1 sobre infinito, gente, quanto é que é 1 sobre infinito? Na verdade, ele não é um valor exato, mas ele tende a zero, né? Então, a gente consideraria como zero, né? Então, seria 1 sobre o infinito, imagina. Ó, ficaria assim, 1 sobre o infinito. 1 sobre o infinito, aí menos 1 sobre o P', que é o 2. Então, ia direto cair, porque isso aqui é zero, né? Ó. Isso aqui é zero, 1 sobre infinito. Imagina, dividir 1 por horrores de... E aí ia cair aqui, ó. Então, não precisava fazer por essa equação. Por essa vai mais rápido, de forma mais simples. Bom, a presbiopia ou vista cansada, ó, isso pode ser um problema genético, ou pode causar muitas vezes por depois dos 40 anos, né? Esses efeitos podem aparecer. E na verdade, esse estágio ele é semelhante ao da hipermetropia, tá? E também é corrigido com lentes convergentes.
Mas olha, que às vezes eles usam lentes que eles são chamados de lentes bifocais, né? Porque às vezes tem um problema em cima, outro problema mais embaixo, para corrigir para a visão mais perto, para a visão mais distante. Deixa eu tenho aqui a Sora trouxe aqui alguns testes que geralmente os oftalmologistas fazem. Ó, quando a gente vai consultar no oftalmologista, eles fazem esses testes assim com a gente, ó, de letras, né? Quem já consultou sabe, de letras grandes, médias, bem pequenininhas, ó. E aí, primeiro eles colocam próximo aos olhos, depois eles vão afastando, aí eles tampam um olho, tampam o outro olho, ó. Aí, aqui eles vão afastando para ver a questão da miopia, né? Aqui tem um outro testezinho, ó, que eles usam muito para astigmatismo também, que é essa questão, ó, das linhas. Quando eu tenho linhas muito próximas, com ângulos diferentes, aí eles vão aproximando e vão afastando para ver como é que a gente enxerga essas linhas. Ó, por exemplo, essa aqui, ó. Só no eu mexer o visor aqui, ó, o mouse, dá pra ver, já dá pra sentir uma. E aí, isso aqui a gente ou enxerga com nitidez ou enxerga embaçado, não sabe se as linhas, qual é a inclinação das linhas, não sabem se elas estão próximas aqui ou não. Então, isso aqui é um teste bem comum, tá? O meu caso, por exemplo, o meu problema de visão é o astigmatismo, tá? Que a gente vai falar agora. O astigmatismo, na verdade, a curvatura da nossa córnea ela é irregular. A córnea normal, ela tem formato esférico e a córnea com astigmatismo, ela tem esse formato ovalado. Olha como é que fica aqui, ó. Alguns mais, outros menos, né? Ó. E essa pessoa é denominada astigmata. Astigmata, eu sou astigmata. Ó, a visão normal e a visão do astigmata. Tá vendo? Então, eu, por exemplo, se eu tirar os óculos e eu estiver lendo assim no computador, as letrinhas, elas ficam mais fracas. Elas ficam, a letra que é preta fica bem fraquinha. E conforme eu afasto, também já vai ficando um pouco mais embaçado, tá? E aí, quando eu coloco o óculos, é como se ela desse um realce, assim, uma iluminada. E o cálculo da lente do grau do astigmatismo, a gente não calcula, tá? A gente não calcula pelo Gauss, Por quê? Porque o tipo de lente utilizada aqui, ela não é a mesma lente esférica que a gente estudou, tá? Ela é uma lente cilíndrica. Ó. Aqui embaixo, ó, que a Sora estava mostrando lá para vocês, ó. Aqui tem um testezinho do astigmatismo. E aqui, ó, aqui tem um testezinho, se vocês já forem, alguém da família de vocês, ou vocês já forem oftalmologista, ele sempre entrega uma carteirinha, uma receitinha para fazer o óculos, né? E sempre vem, ó, OD, OE, olho direito, olho esquerdo. A lente esférica e a lente cilíndrica, ó. A lente esférica, então, ele diz que no olho direito é menos 0,5 na lente esférica, e aqui tem a lente cilíndrica de menos 2 e 140 graus. No olho esquerdo, ele tem 1 grau, ó, da lente esférica e nada na lente cilíndrica. Então, ele só tem astigmatismo no olho direito. Ó. E aí, no olho direito, ele tem miopia, tá vendo? Miopia. Por que eu sei que é miopia, Sora? Por causa do negativo. Lembra que eu disse para vocês que as lentes divergentes sempre vai dar um resultado negativo?
E no olho esquerdo é positivo, ó. Então significa o quê? Hipermetropia. Por quê? Porque ele usou uma lente convergente. Então é positivo. Então num olho ele tem 2 problemas, miopia, olha só essa pessoa, tem 3 problemas de visão. Ela tem miopia num olho e astigmatismo no mesmo olho, e no outro olho ela tem hipermetropia. Viu como é que é? Então, se vocês pegarem as carteirinhas, receitinhas de oftalmologista para analisar, vocês já podem concluir algumas coisas a partir dessas informações. Tá? E aí, gente, eu vou deixar os exercícios para a gente fazer na videoconferência, tá? Porque aí, na verdade, depois a gente vai passar para os instrumentos ópticos, certo? Combinado assim? É bem gostoso de trabalhar esse conteúdo. Acredito que vocês tenham gostado da primeira aula, da questão do olho humano. E o que não entenderem, vem para a videoconferência e aí a gente discute tudo lá na nossa aula, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!